Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Descomplica. E hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial, queridíssima, especialista em uma pauta muito importante, ex-secretária de Estado da Secretaria de Mulher, né, do Distrito Federal, e uma pessoa especializada nesse tema, nessa pauta de equidade de gênero, uma pauta relevantíssima quando a gente fala de ESG, né, na sua vertente social. E nada melhor do que Érica Filipelli para falar sobre isso conosco. Seja bem-vinda, Prazer estar Érica. Muito aqui. obrigada Nossa, por que você estar honra. aqui. Muito bom. Muito prazer te receber. Você é assim uma profissional exemplar e que luta por essa pauta que é tão relevante para nós, né? Com certeza. Eu aprendi isso, sabe, Célia? Que, assim, uma trajetória, né? Eu Uhum. acho que essa história começa aí lá atrás, no começo da minha descoberta mesmo à frente dessa pauta, conhecendo um pouco dessa realidade do Distrito Federal, vendo na realidade das mulheres das periferias, né? Uhum. As necessidades delas, identificando uma realidade com a minha casa, com a minha mãe à época, né? E aí, a Bacana. partir disso, a oportunidade de trabalhar dentro das instâncias partidárias, conhecer um pouquinho dessa luta pela participação de mulheres na política. Conhecer um pouco também da experiência na Secretaria Especial de Política para Mulheres, poder estar lá durante 2 anos, Uhum. me fez assim ter um olhar muito amplo, sabe, sobre essa política, Tudo conhecer isso. o mundo, conhecer vários países, as políticas que são referências em vários E países. esse é um tema que tem muito espaço para crescer, né? E é Sim, uma realidade assim que a gente vai discutir aqui em alguns assuntos até polêmicos que nós vamos sim, trazer, né? Mas para mostrar o quanto ainda essa pauta precisa ser tratada com um olhar diferenciado e com mais cuidado, né? A gente precisa, inclusive, quebrar alguns paradigmas, né, verdade. Érica? E a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, o que nós vamos trazer aqui também é sobre aquele caso de um morador de rua, né, Sim. que teve relações sexuais com uma mulher que a gente sabe hoje que estava em vulnerabilidade, né? E hoje esse morador de rua está sendo tratado até como celebridade, né? Então cogita-se em ser deputado, está nas mídias Recebeu todos os sociais. convites do mundo, né? Diz que está morando agora numa mansão, né? Num apartamento, acho que é no Rio de Não, Janeiro, não, São e é Paulo, não sei. presença VIP em festas. Sim, E o que esse caso nos mostra, né, em relação à exatamente. vulnerabilidade da mulher, a posição da mulher no mercado, na sociedade? O que a gente pode aprender com esse caso? Então, nós vamos trazer esse tema polêmico, mas antes, eu queria falar um pouquinho mais da mulher no mercado de trabalho e nas Sim. empresas, nos órgãos públicos, porque eu sei que você tem um trabalho, e eu acompanhei um pouco isso, de políticas voltadas para essa questão da mulher no trabalho, né, da valorização, de mais espaço. Isso. E isso é uma pauta que a gente precisa colocar aqui. Quando a gente fala de ética, como eu falei no É. início, social traz muito isso. E eu queria que você falasse sobre isso, Érica, porque até eu li uma pesquisa que aponta, né, que o mercado de trabalho 20%, a participação das mulheres no mercado de trabalho é 20% inferior à dos homens. E segundo a FGV, 51,56% das mulheres estavam empregadas em 2021. E entre os homens o índice é de 71%. Isso. Aí eu fiquei pensando, bom, será que foi por conta da pandemia? Porque a pandemia afastou um pouco as mulheres do mercado de trabalho, porque tinha que cuidar dos filhos fora da escola, mas essa realidade eu acho que não é só de Não, agora, não, de né, forma alguma. dessa pandemia. Talvez, e aí, seja de antes, né? Como que você vê? Como que é Então, isso aí? acho que essa minha trajetória, Célia, né, de ir para o governo federal, depois estar aqui né, 3 anos e 3 meses à frente da Secretaria de Estado da Mulher, eu acho que ela fortalece justamente esse entendimento, que a política para mulheres, ela não é só, né, tratando sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Esse é um dos eixos. Uhum. Mas sim, a gente precisa trabalhar com relação à autonomia econômica das mulheres, é uma pauta muito estratégica, muito importante. Não só ela, também a saúde da mulher, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de inserir essa temática dentro das empresas, quando a gente fala de falar sobre esse tema, de ter uma Secretaria de Estado da Mulher, nós estamos falando sobre a necessidade de discutirmos esse tema, tendo em vista que ele não é um tema apenas da mulher, mas ele é um tema estratégico para o desenvolvimento, né? Da Então, da sociedade. sociedade
como Como um um todo. todo. Então, assim, não faz parte só da nossa luta como mulheres, né? Não é só uma luta da parcela da população. E eu acho que os números, eles são muito claros. Esse número que fala sobre a questão da participação das mulheres no mercado de trabalho, né, é uma preocupação nossa quando nós chegamos no governo do Distrito Federal. A gente tinha essa pesquisa, que é mais ou menos esse mesmo número. Mesmo antes da pandemia? Sim, antes da pandemia. E também uma questão muito clara. Por exemplo, as mulheres entram no mercado de trabalho, muitas vezes, em subempregos, né? Então, também a característica do emprego que ela ocupa é diferenciado. Mas as mulheres têm uma participação maior nas faculdades, né? Parece que as mulheres estudam mais, então, mas isso ainda nos não têm intrigava. as mesmas Isso nos oportunidades. intrigava. Eu penso que aqui no Distrito Federal, por ser um quadradinho, que a gente tem várias realidades juntas, diferentes. Será que aqui não pode ser um laboratório para a gente estudar isso? E eu lembro que em 2019, eu entrei em contato com o presidente da Codeplan, né? Ele fez a primeira amostra, a primeira entrega, que era a pesquisa de emprego, né? Em domicílio, que é a PED. E ali a gente vê esses números claros, né? Sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. E eu perguntei, será que a gente não tem como estudar? Será que não tem a ver o impacto do uso do tempo da mulher em casa? Que a gente sabe que ele é muito maior do que o do homem. Será que não é isso que está impactando e faz com que muitas vezes as mulheres não consigam entrar no mercado de trabalho? Nós tentamos entender essa história, né? E esse ano, existe já essa pesquisa nacional sobre o uso do tempo. E a gente começou a trabalhar nessa perspectiva em 2020. 2019, desculpa. Nós fizemos um laboratório com especialistas para trazer algumas perguntas para essa pesquisa. Então, a gente já tinha PED, então vamos acrescentar algumas perguntas para que a gente possa complementar mais ainda essa análise. E foi muito interessante. Em 2021, a gente teve o lançamento parcial desse resultado. E agora, em 2022, o Distrito Federal sai à frente com a primeira pesquisa sobre o uso do tempo, em que a gente detalha esse uso do tempo. Com o que a mulher usa o tempo dela em casa. E aí, é claro, ela usa com o quê? Com cuidado a idosos, cuidado com crianças e com atividades domésticas. Então, claro que isso tem um impacto. Com certeza. Né? Claro que tem. Então, a mulher que tem que trabalhar em casa, cuidar do filho, do idoso, do pai, da mãe, ela tem muito menos tempo para fazer networking, ela tem muito menos tempo para poder se dedicar ao trabalho. Tem muitas mulheres que eu conheço que deixam de assumir cargos, né? Por conta da família? Por conta da família. Ela fala, eu vou ganhar um pouco mais, mas a minha qualidade de tempo vai cair bastante, eu não quero isso, eu quero cuidar da minha família. Por outro lado, também tem a questão que a gente precisa tratar, que é a questão da gravidez na adolescência. Então, com certeza, isso tem um impacto. Claro, estudos do Fundo de Populações da ONU falam sobre isso. Meninas que engravidam cedo, elas têm, com certeza, aí, muito mais dificuldade para concluir os estudos e para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, elas vão entrar muitas vezes em subempregos, na parte de serviço. Então, a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre... E mulheres que têm, talvez, oportunidades de estudar e de postergar a gravidez ou o casamento, né? Você vê que elas estão mais posicionadas. Isso já é um outro estudo que eu estava vendo, que as mulheres hoje, elas não querem mais ter filho. E pessoas próximas a mim, pessoas, colegas, não vou ter filho não, Célia, filho atrapalha, e marido, e olha, veja bem, então as mulheres hoje, elas casam, por exemplo, a minha irmã tem 30 anos. Você fala para ela casar, ela não quer. Não, nossa, eu tenho muito o que estudar. Eu falei, mas 30 anos, né? Poxa vida, você já está na hora de, né? Não, mas eu quero estudar, eu quero, né, batalhar. Então, assim, e tem essa coisa da sociedade de cobrar da mulher, né? Isso Cobra tá da em mulher. Não, isso está em pesquisa. O Brasil... Eu adoro o trabalho do Fundo de Populações da ONU, né? Certo. Adoro. Foi a pauta que, assim, me encantou, porque a gente trabalha, a gente entende o quê? Que para o desenvolvimento da nação, do Brasil, do mundo, a gente precisa trabalhar a perspectiva da mulher. Entendeu? A gente precisa incentivar políticas para mulheres. Então, ele traz isso com muita clareza. E essa questão que você está trazendo, o Brasil tem hoje, gente, índices chocantes de taxas de natalidade, por exemplo, em uma classe mais alta, semelhantes à Europa, e classes mais baixas semelhantes à África. Então, isso é muito São duas sério. realidades É o quê? diferentes. O que a gente precisa trabalhar é porque a mulher, a gente tem que valorizar, né, primeiro a questão da maternidade, porque ela tem a ver com o desenvolvimento do mundo, né? Mas um país que não valoriza, um país que não dá dê condições para as mulheres serem mães, com certeza a gente vai ver Cumprir cada esse vez mais papel. realidades como essas, né? Como a gente está vendo. Mulheres postergando a gravidez, né? E realmente a gente sabe a importância que a autonomia econômica tem,
né? Uma mulher que se sustenta, ela tem a capacidade de escolher o que ela quer para o futuro. Eu vou te Então, falar, Érica, nessa minha trajetória profissional, eu não dava luz muito a essa situação. Então, as empresas por onde eu passei, né, as posições que eu assumi, eu não percebia muito essa diferença. Aí, quando eu comecei a estudar sobre ESG e essa vertente social, especificamente da equidade, das relações trabalhistas, da importância da mulher nesse ambiente de trabalho, um ambiente mais igualitário, eu fui fazer uma reflexão e aí eu fui observar essas empresas, a maioria é composta por homens na isso. diretoria e cargos de gestão. Então, tinha uma área que eu trabalhava que nós éramos 7 mulheres contra não, e tínhamos lá 43 homens e 7 mulheres, né? Então, uma subparticipação, né? Então você vê isso, e aí eu fui voltando nessa análise, e a gente vê que, de fato, é uma pauta real, que exige um olhar diferente, e dessas duas realidades que você diz, porque são políticas diferentes. Será que a mesma política que você tem para uma classe, você vai ter para uma outra realidade? Né? São políticas diferentes. Eu acredito que você deve ter trabalhado isso. O que as empresas têm visto? O que elas têm visto? Que, primeiro, a diversidade ela é muito positiva, né? Não só principalmente as empresas que trabalham com relação a projetos, a produtos. Sim. Então, ela entende o quê? Eu tenho que ter ali a ideia, o pensamento da diversidade. Porque eu consigo chegar até a ponta com mais efetividade. E hoje a economia cobra isso, né, Érica? Sim. Então, hoje o consumidor, clientes que têm empresas que atuam nessa pauta... 80% das escolhas de compra são feitas por mulheres. Pois é. Entende? Então quando uma empresa tem essa pauta forte, isso traz resultado. E eu vejo assim, Célia, é um movimento, é uma onda. Né? A partir do momento que você começa a implementar políticas voltadas para isso. Você vê, por exemplo, como eu vi, né, no governo federal, o lançamento de um programa que para mim era um sonho, que isso eles lançaram, mas ainda vai ser implementado. Que é o quê? Um programa voltado para a inserção de mulheres no empreendedorismo, com todo o apoio, não só financeiro, né, mas também psicossocial, com esse apoio também, com mentorias, enfim. Então, quanto que isso é importante. E a partir do momento que a gente vê mulheres entrando no mercado de trabalho, mulheres tendo maior poder de compra, né, a gente vai vendo a economia movimenta isso, e a coisa todo. vai sendo transformada. Eu creio muito nisso, que assim, é uma onda, é uma corrente, mas que a gente não pode jamais tirar os olhos para a realidade, que ainda há desigualdade. Tá, né? E veja bem, até a década de 60, as mulheres só podiam trabalhar se fossem permitidas pelo marido, com a autorização do marido. Isso era uma questão legal, né? Então, veja bem, nós temos pouco tempo de batalha, de luta, né? Por um espaço. Isso tem um impacto, não tem? Isso tem um impacto, mas eu creio que a gente está conseguindo superar. Agora, eu vejo algumas mulheres falando assim, a mulher precisa de uma posição de destaque dos homens. Eu não concordo. Eu acho que nós, mulheres, não precisamos de posição de destaque, nós precisamos de posição igualitária, de justo, é igual. Então, você vai concorrer a um trabalho, você tem ali o seu currículo, você também é formada, você tem as mesmas capacidades ali, e por que você tem que ser tratado diferente, não é homem, né? Não, a mulher daqui a pouco pede licença, né? Porque a gente quer isso, né? Então, igualdade, né, Célia? É não ser julgada pelo nosso gênero, mas ser julgada pela nossa capacidade, pelo nosso potencial, por aquilo que a gente pode contribuir. Com certeza, ambiente de trabalho, que você tem uma participação igualitária de homens e mulheres, é muito positivo. Não, e outra coisa, homens que nos perdoem, mas a mulher é multitarefa, né? Não, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso faz diferença no mercado de trabalho. E a gente também não quer o lugar dele, né, Célia? Eu falo sobre isso. A gente não quer o lugar do homem. Eu creio que, assim, na verdade, o que a gente luta é pelo espaço daquela mulher. Uma mulher que estudou, que se preparou, que sonha em trabalhar fora de casa, por que ela não pode ter o espaço dela? Sim. Eu não estou falando sobre tirar o espaço do homem, eu estou falando sobre ela conquistar o espaço dela. E por que ela não pode ser mãe? Esposa, né? Pode ser tudo isso. E essas políticas que vocês têm desenvolvido, eu acompanho. E você dá uma autonomia. O poder econômico para a mulher, ela se sente até mais valorizada, né? Se sente mais empoderada, você tem condições de até... E hoje
Fora que hoje as mulheres, tem outra pesquisa também que eu estava vendo, isso aí, que as mulheres são as donas de casa agora Sim, financeiramente, é. porque pai e Uau. mãe, né? Então, as mulheres ainda têm isso, elas têm que sustentar a família, então elas têm que ter E tem um oportunidades. impacto, e eu também queria falar sobre isso, tem um impacto diferente para a sociedade quando uma mulher empreende e ela conquista a sua autonomia econômica. Então Uhum, a gente vê o quê? A transformação da casa, né? Do ambiente em que ela mora, da uhum. família. Então, uma Um mulher que lar conquista a sua talvez mais autonomia até econômica, saudável. claro, o filho vai comer melhor, né? Uhum, Ele vai estudar em escolas melhores, ele vai uhum. ter acesso a mais investimento, Oportunidades. oportunidades de fazer um curso de inglês. Então a gente vê assim que a mulher, quando ela empreende, quando ela ganha o dinheiro dela, quando ela conquista a autonomia econômica dela, com certeza aquilo que ela ganha, né, é transferido diretamente para a família. E Então tem isso um tem um impacto na impacto. sociedade, Sim, porque aquelas crianças, né, e aquela família, ela vai gerar com outros, certeza. né, outros movimentos econômicos aí na sociedade. Agora, Érica, eu estava vendo uma série, não sei se você viu, Inventando Ana. Eu assisti. Pois é. Você vê a posição daquela jornalista grávida, né? E ali mostra muito bem a posição da mulher num ambiente masculino ali, onde os gestores dela estavam em posição ali de liderança e a forma como eles a tratam, né? Em diversos momentos. Isso é um ponto. Outro ponto é a luta de uma mulher para se posicionar dentro daquele contexto, né? O tanto que ela tem que trabalhar mais, ela tem que dedicar mais, e ela chega em casa, ela tem que trabalhar ainda, ela tem que dar Será que parece com a atenção. nossa história? Pois é, Será que parece com as histórias das das mulheres? mulheres no geral, Totalmente, né? totalmente. E É. essa série é muito bacana que ela traz isso. E aí traz também um outro lado que eu queria abordar com você, que você vai ter aqui, vai poder falar aí para o pessoal que você conhece esse assunto, que é a golpista Ana, que dá o golpe lá na Sociedade de Nova York e tal. Aham. Ela, quando ela vai apresentar um investimento ali para um dos investidores, ela é assediada sexualmente ali de forma muito explícita, né? Então ela vai lá para apresentar um trabalho e ali naquele momento ele a assedia. Então, assim, é um tratamento como a mulher como um objeto, né? Então ela Isso. está ali para vender um trabalho, para vender um investimento, e o homem está ali naquela posição de investidor, e aí a mulher é salva ali naquele momento da cena, o outra amiga desconversa, mas ela levanta, ele passa a mão, né, nela, e aí veja, isso é vivido por muitas mulheres no ambiente de trabalho. No último podcast, eu tratei disso aqui com a Andresa e a gente falou sobre os dados, do quanto que Aham. é alarmante, do quanto isso acontece e as mulheres estão mais suscetíveis a isso, né? E a gente tem esses dados, você tem esses dados, como que isso está sendo trabalhado? Qual que é a melhor política para trabalhar isso? É. A conscientização, talvez, do homem nisso, tem algum projeto? Porque eu acho que os homens precisam começar a, A entender um a pouco dessa política, entender. né? Eu acho que o Vamos homem tem que lá. ser envolvido nisso. Eu sou muito a favor disso, Célia, porque eu acredito realmente que a transformação ela vem pelos dois lados. O homem também precisa participar Uhum, dessa transformação, precisa entender qual é o papel dele, qual é a nossa luta, né? Então, compreender também que ele não é alvo nesse uhum, processo, mas sim, ele sim faz faz parte. parte dessa construção e com certeza a gente vai ter uma sociedade muito melhor, né? Falar sobre a participação no mercado de trabalho, claro, você acabou de citar um dado, se a gente tem aí as mulheres entrando no mercado de trabalho a partir da década de 60, 70, né? Que houve a possibilidade de Verdade. haver autorização para que ela pudesse trabalhar, é claro que a gente tem aí, em todos Anos esses de atraso. processos, nessas construções, um processo machista. Então, geralmente, os cargos de liderança são ocupados por quem? Grande maioria pelos homens. Não, Uhum, não só por esse histórico, eu creio, né, que é um processo de transformação que ele não é imediato, mas também por esse nosso dia a dia, pela nossa responsabilidade muitas vezes em casa, pelo tempo que a gente dedica em casa, ou até pela nossa falta de formação muitas vezes, uhum, né? Falta de dedicação por escolha. Mas enfim, nós não estamos nesses espaços de liderança. Isso é uhum. claro, isso não só no governo, mas também nos conselhos administrativos das empresas, né? Então a Inclusive gente na vê isso. política, né? A Na mulher política, também olha na aí. política. Então a gente vê espaços predominantemente masculinos, que, claro, é uma outra cultura, é uma outra forma que muitas vezes a gente lida, até se assusta às vezes, Uhum, de opa, né? O que é isso? uhum, Né? Claro, a gente tem que se adaptar. é. Eu, assim, um papel assim muito fundamental que a secretaria teve foi justamente esse. Quando eu cheguei no governo do Distrito Federal, eram 3 secretárias mulheres. Recentemente a gente agora, né, se compatibilizou, enfim, a gente chegou a ter 9 secretárias.
né? Então a gente viu assim, o avanço, a Uhum. transformação. Mas quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu tenho que trabalhar com todos os secretários de trabalho, de segurança, de saúde, para tentar sensibilizá-los. Né? E daí nasceu também um projeto muito interessante, que o Distrito Federal é a primeira unidade da federação a ter um programa de prevenção e combate ao assédio. Porque a gente tem que pensar nisso. Excelente. As mulheres estão no mercado de trabalho. Uhum. Os ambientes são extremamente, predominantemente ocupados por homens, principalmente nos cargos de liderança, de chefia. Então eu preciso preparar esse ambiente para que ela se sinta confortável para crescer, para progredir na sua carreira, para se dedicar à sua carreira, para se sentir bem, porque uma mulher que não se sente bem, que tá sofrendo assédio, né, seja ele moral ou sexual, ela não consegue contribuir, ela não consegue render no trabalho. Então a gente tentou criar... E esse programa é para o GDF, é para uma o política... GDF, uma política lançada por decreto, em que temos como parceiros a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Economia, por meio da Secretaria Executiva de Qualidade de Vida, e a Controladoria Geral do Distrito Federal. Ah, ótimo. Então a gente tem o quê? 3 braços trabalhando em conjunto. O que diz esse programa? Não só relacionado à prevenção, que ela é muito importante. Mostrar para os servidores e funcionários o que é assédio e o que não é. Porque também, às vezes tem coisas que são muito comuns. Que não é assédio. Que às vezes é assédio, ou é assédio moral e sexual, e às vezes não é velado. Isso. E às vezes nem se sabe disso, né? Então precisa e também mostrar. tem muitos casos, por exemplo, a gente quando começou a discutir esse material, né, e a gente levou... teve como base o material do Senado. O Senado também, acho que foi o primeiro órgão a criar, um dos primeiros a criar uma política muito efetiva. Então, a gente levou em consideração esse material, também do Ministério Público Federal. Então, o que a gente entendeu? Que não existe só aquele assédio como a gente imaginava no passado, né? O assédio que vem de cima para baixo. Mas existe também de várias posições, inclusive na mesma hierarquia. Sim. Né? E de baixo também de baixo para cima. Isso, então a gente traz descendente. Descendente né? e ascendente. Ascendente e descendente. Então a gente entende assim, que existem vários tipos de assédio. Isso é prevenção. O que a gente fez? Criou uma cartilha, disponibilizou, está lá no site do governo. Né? Não só isso, a escola de governo entra como um braço estratégico também para capacitação dos servidores. Né? A gente capacitou todas as ouvidorias do GDF. Porque então, é muito importante essa escuta. Porque não adianta eu falar sobre isso e de repente chegar uma denúncia, e a ouvidoria não saber como lidar com aquela denúncia. E o mais especial de tudo, a gente criou uma comissão formada por servidores dessas áreas, que eles são responsáveis por receber essas denúncias de forma imediata e dar um rito célere a essa denúncia. Então, eles fazem uma análise de admissibilidade. Se tem algum fundamento, realmente, eles mandam para o órgão e com essa questão da urgência, né? Com prazos estabelecidos para que seja verdadeiramente analisado com celeridade. Porque o que acontecia muito era o seguinte, havia denúncia, chegava lá não tinha materialidade, não dava... Ou então, assim, acaba que muitas denúncias sem materialidade, que ocupavam uma grande quantidade de denúncias, então muitas vezes a pessoa responsável ficava lá no bolo, né, sem poder receber ali uma atenção especial. Muitas vezes ali naquele bolo podia ter realmente ali casos seríssimos de assédio sexual ou moral, né? E, enfim, e passava despercebida, e até perdia o tempo. E muitas pessoas, às vezes, o que a gente identificou com esse processo todo, não sabem apresentar uma denúncia, não sabem o que provas que ela precisa ali, né? E às vezes até está constrangida. Está constrangida. E o medo? O medo. Eu vou perder meu emprego. Exatamente. Olha, eu vou te falar uma coisa, sincera, que me marcou muito, de verdade. Antes eu saí, 2 dias antes eu sair da secretaria, uma amiga querida me pediu, por favor, me receba com um grupo de funcionários. E eu falei assim, nossa, mas por que agora? Eu tô assim numa correria, enfim. E ela insistiu bastante e eu não sabia do que se tratava. E eu recebi elas na secretaria. Isso foi muito recorrente para mim, assim, nesse tempo na secretaria, né? De receber pessoas que sofreram violência querendo conversar comigo. E ali elas me contaram isso, que elas sofriam violência, assédio sexual, moral, gravíssimo, assim, muito, muito, assim, de extrema violência, sabe? E elas falavam, a gente tem medo porque a gente tem medo de perder o emprego. E os meus filhos precisam de mim, né? Minha família precisa de mim. Eu sou a rima de família, eu sou a chefe de família, sou mãe solo. Então, que é a realidade hoje do país. E eu falei para elas, minhas amigas, infelizmente, nós precisamos reagir, né? Graças a Deus que esse programa, ele permite que você denuncie de forma anônima, porque isso tem que ser garantido sempre, né? Mas vocês vão precisar se unir.
Vocês vão precisar juntar, unir informações, provas. Então, assim, é muito importante isso. Orientar. Orientar. Porque as mulheres passam por isso, às vezes elas percebem, mas não querem agir por medo, igual você falou, e ainda tem as que nem percebem que está sofrendo ali, porque às vezes é velado, às vezes é muito sutil, e acaba que vai passando, e isso vai virando uma cultura. Isso. E É uma até questão se cultural. ela tivesse reagido, quem sabe, eu falei isso para elas, vocês reagirem, é vocês garantirem que outras mulheres no futuro não passem por Por isso. isso. Porque a impunidade, ela com Uhum. certeza, ela alimenta a violência. Com certeza. Né? O homem achar que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode falar o que ele quiser para elas, e E não vai não tem acontecer nenhum- nada, então para aquilo ali. E esse programa, essa parte de denúncia, Érica, é assim, relevante nesse programa, porque os dados de denúncia, a maioria de dados que tem de denúncia sexual e moral, eles são arquivados. Olha Isso, aí. no geral, das pesquisas que se fazem nesse tema, a maioria é arquivada. Arquivado por quê? A pessoa não soube fazer a denúncia correta, ou a pessoa não tinha a materialidade, ou não tinha um canal adequado, então a maioria se perde, as denúncias se perdem. Então o canal de denúncia, além da prevenção, do treinamento, né, do ensino, ter um canal. Tem empresas, inclusive, que tem um canal, uma escuta com RH, para tratar esses casos. Não trata nem no canal de denúncia comum. É um canal à parte, específico, que tem legal. pessoas do outro lado para receber, porque às vezes a mulher está ali tão fragilizada que a denúncia dela, ela precisa até de um apoio psicológico naquele momento, de denunciar até para ela soltar o que ela tem ali para falar, né? Então tem que ter uma escuta ali. Então esse projeto é muito... E aí... Não, e é interessante para as empresas isso, né? Porque assim, você imagina você ter ali um abusador dentro da empresa, um assediador, né? Você com certeza compromete a produtividade da empresa, você compromete a saúde mental das pessoas. Ele é um impacto financeiro, reputacional para a empresa. Claro. Então, dependendo da situação, uma média empresa, por exemplo, que estiver envolvida num escândalo desse, um passivo trabalhista, né? Então é custo financeiro e é custo reputacional. E aí, quando a gente está falando, Érica, dessa questão de abuso e da mulher, eu queria agora entrar, que a gente começou esse podcast falando do caso do morador de rua aqui de Brasília. Né? E aí eu queria, assim, Érica, eu vou colocar aqui minha opinião enquanto mulher, assim, só para a gente começar, porque eu quero ouvir de você, que é especializada nesse tema, para fazer uma análise, para que a gente consiga gerar aqui nessa nossa conversa uma conscientização, tá? Porque esse podcast aqui, esse nosso bate-papo, especialmente nesse tema, é que a gente precisa gerar essa conscientização e essa união. E esse caso é um caso muito particular, porque a gente pode avaliar sobre diversos aspectos. Então, você tem ali um homem morador de rua, tudo bem, ele é morador de rua, mas é um homem ali que não abusou da mulher, mas que após tudo isso acontecer, ele tem ido para a mídia para desqualificar, para falar o que fez, o que deixou de fazer. Então ele está expondo a honra e a imagem daquela mulher, né? Então, e uma mulher pior, uma mulher em vulnerabilidade, uma mulher que está em surto, que tem problema psicológico. Aí também foi falado, né, do laudo psicológico e tal. E uma mulher em sã consciência, ela não ia parar um morador de rua e de repente nós vamos ali e namorar um pouco. Não existe isso. Tem alguma coisa errada. E esse morador de rua, será que não percebeu? Será que não? Ela estava assim, ela me quer e está ótimo e fez tudo aquilo e depois... E não é nem o fato em si, sabe, Érica? É o que a mídia está fazendo e o que a sociedade está transformando esse caso. Ele agora é candidato a deputado, quer ser, ele é presença VIP em festa, o Instagram dele bomba, é requisitadíssimo, e eu fico impressionada nas ruas, as mulheres, para tirar foto com ele. Olha aqui, eu tô com fulano, vamos tirar foto. E as pessoas aglomeram para tirar foto com ele. E vem cá, e a mulher? E a imagem dessa mulher? Porque ele está aparecendo e fazendo tudo isso,
E por trás de tudo isso tem uma mulher em vulnerabilidade. Exatamente. Tem uma mulher sofrendo. Isso me chocou muito, Tem uma Célia. família, porque ela tem filhos, né? Parece que ela tem Sim, filhos, tem um tem um marido ali. marido, uma Então, família. Enfim, isso me chocou muito, assim, porque primeiro o tema, né, o caso em si, ele é muito absurdo. A gente pensar que, né, eu lembro, assim, da evolução que foi noticiado, né? gente, Que primeiro um personal trainer agride um morador em situação de rua porque estava fazendo sexo com a sua esposa. E a esposa depois disse que, enfim, você vai vendo claramente ali, pelo desenrolar da história, pela forma com que a imprensa foi noticiando, que realmente ali não era um caso comum né? Não era um relacionamento comum. Não, e quantos disso Não acontece? era, né? Não era. Claramente, até pela forma com que a mulher se apresentou, a família relatando que ela realmente estava em surto. Quem teve acesso ao depoimento dela vê claramente ali que ela, né, que ela tá bem confusa, ela não consegue relatar claramente aquele fato, mas o que me chamou muita atenção, que me levou até realmente, assim, a indignação foi ver a forma com que a imprensa noticiou o assunto, né? E tem E noticiado. claro, e tem noticiado, tem insistido em noticiar, né? Porque é aquilo que a gente está falando, a gente vive numa sociedade machista, é claro isso. E o machismo ele está enraizado, não só nas instituições, né, públicas, privadas, mas também na própria imprensa. No governo federal a gente fez um trabalho muito forte em relação a isso, para trazer a imprensa para perto, no momento das eleições, para sensibilizá-los com relação à forma de relatar, de falar sobre a participação das mulheres na política. Olha só, né? Isso faz parte de um eixo estratégico, inclusive, do nosso plano estatal de política para mulheres. A gente precisa envolver a mídia nessa transformação de sociedade que a gente quer. Não, né? E outra coisa também, a gente pensar que a forma, ali naquele momento em que a imprensa relata, ela relata com excessos de machismo, como se ele fosse o máximo, dando valor a tudo que ele, né, o que ele fez, como se ele fosse maravilhoso, sem levar em consideração que por trás de toda aquela história absurda, né, existia, que estava sendo ali exposta, né, além de ser exposta, existia uma mulher que estava em surto, internada no hospital, com a família em crise, arrasada, sabe, sofrendo. Então, assim, será que vale a pena você noticiar um tipo de assunto como esse? Ganhar mídia com isso, Ganhar mídia né? com isso. Eu falo sobre isso também, porque a gente vê isso claramente no dia a dia nosso, né, com relação até o próprio relato dos feminicídios. Um excesso de riqueza de detalhes que são desnecessárias, né? Eu nunca esqueço de um caso, por exemplo, de uma mulher que ela foi vítima de feminicídio, se eu não me engano foi no ano de 2020, que ela pegou carona com uma pessoa e ela foi vítima de feminicídio e depois se descobriu, né? E a imprensa relatou como se ela estivesse traindo o marido, enfim, e deu toda a publicidade a isso, porque repercute, vende mais você falar sobre isso. Mas em nenhum momento se leva em consideração que, assim, é sempre ela a vítima, é sempre colocando, né, como ela estivesse facilitando a violência ou o acesso de um homem. Então a gente precisa trazer essa discussão, né? E entender que situações como essa, casos como esse, mostram cada vez mais pra gente o quanto que a gente precisa de uma política efetiva. O quanto precisamos avançar. Quanto precisamos conversar Apesar sobre nas da escolas. Década de 60, a gente está ali. Quanto que a gente precisa ainda trazer pessoas para esse debate. Eu me pronunciei nas minhas redes sociais. E eu sei que, assim, bombou, porque eu falei assim, gente, tava todo mundo, assim, rindo desse assunto. Será que alguém, será que vale a pena você noticiar alguma coisa e dar publicidade para alguma coisa que por trás tem uma mulher sofrendo? E várias mulheres. Não, e assim, mulher, você que chega perto desse homem, será que vale a pena entender que, né, por trás dessa história toda existiu uma mulher em surto, que teve relacionamento com ele, mas não é porque ele é o máximo, é porque ela estava em surto. Será que já parou para pensar nisso? Então a gente vai vendo isso, a forma com que a sociedade julga é absurda. Olha, o que me chocou foi a entrevista dele falando, olha, eu sou muito mais velho, eu sei como tratar uma mulher, e que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu pedi para ela sentar assim, que eu fiz assim. Gente, isso explícito na rede, em rede nacional, em uma grande empresa. O que mais choca, assim, também não deu o mesmo espaço para a família dela. Não, para a família dela contar em detalhes, muitas vezes, o que ela viveu. O que ela viveu. E vou te falar uma coisa, eu conheço uma pessoa que conhece a família, né? Então, aquilo também me tocou muito. Que pôde me contar
assim, melhor um pouco da história dela. Uhum. Então, assim, com certeza, ela não estava bem. Uma mulher que se você vê o depoimento dela, você vê claramente que ela não estava bem. Uhum. Então, Fora será que de vale a ser pena eu surto. continuar alimentando esse tipo de assunto? Será que vale a pena você, mulher, né? Eu vi que é um influencer que está dando todas as oportunidades para ele. Enfim, não que ele não mereça, porque é uma pessoa que passou por dificuldades na vida, ok. Mas compreendendo esse contexto, né? De como foi que ele conseguiu toda essa projeção, que é justamente expondo a realidade de uma mulher que estava em surto, será que vale a pena? Então, fica esse Talvez ele questionamento. poderia ter uma postura de lutar pelas mulheres agora, né? Sim. Que ele descobriu que a mulher estava em vulnerabilidade, talvez seria mais adequado ele começar, ele quer ser deputado, ele quer entrar na sociedade, Gente, é um então absurdo. vamos começar a defender uma pauta para as mulheres a partir da experiência que aconteceu. Mas não, a questão é vangloriar essa questão do homem que fez, que satisfez uma mulher e que ele é o é a todo, sociedade, né? A gente vê muito é o isso. objeto, É a né? mulher, muitas vezes, quando ela se projeta, quando ela tem um destaque, ela é julgada, muitas vezes, né? Por um mesmo assunto, por um mesmo tema, por uma mesma situação. Se for um homem, muitas vezes ele é aplaudido, Sim. né? Então, claro, Que é o tudo caso que isso tá precisa ser acontecendo. entendido, né? Isso precisa ser discutido. Um dos eixos também que a gente trabalha, que são bem estratégicos, é a questão da educação, né? Então, aqui no Distrito Federal a gente tem um programa que fala Maria da Penha vai às escolas. Além disso, também a Secretaria lançou em 2019, por causa da pandemia a gente acabou interrompendo, mas vamos retomar a questão do Amor Sem Violência, que era um programa voltado, que tinha até o apoio do Instituto Avon, voltado para quê? Para a gente discutir essas relações, né, íntimas, essas relações entre os jovens. Para quê? Para que eles já, a partir do momento que eles comecem a se relacionar, que eles comecem a ter essa percepção e um respeito até maior, né? Enfim, então assim, a gente fala de transformação de sociedade, mas essa transformação só vem como? Quando a gente traz todos esses atores para perto. Então são os organismos governamentais, não governamentais, as instituições públicas e privadas, a sociedade como um todo. Então, assim, a secretaria, a maioria dos nossos programas, ela tinha essa vertente de trazer a sociedade para perto. Né? E esse trabalho... Trazer para discutir, trazer para que a gente possa apresentar. Então, a Secretaria ela fez um trabalho muito bonito de ir a campo, né? Por meio das unidades conhecer a realidade, móveis, né? Para conversar com as pessoas. Os nossos especialistas, eles vão até as instituições para conversar com os funcionários, os servidores. Então, é claro, parcerias foram firmadas nesse sentido também, para que a gente conversasse com instituições, né? A gente firmou uma parceria com o Sinduscom, por exemplo, que a nossa equipe vai até os canteiros de obras para conversar com os homens, né? Então é muito interessante isso, a gente tem que trabalhar numa transformação de sociedade. Agora, eu sempre falo isso, a Secretaria da Mulher sozinha, a Érica sozinha, a Célia, o podcast, né? Sozinhos, nós sozinhos não vamos a lugar nenhum, a gente vai avançar, claro, mas com certeza a gente vai ganhar muito mais força se toda a sociedade abraçar. E todos esses projetos que você comentou aí, Érica, são projetos de políticas públicas para governo, para estados, podem ser replicados em outros estados. A gente tem um presente aqui que é o Plano Distrital de Política para Mulheres, né, Célia? Então, isso tudo aí tem que ser replicado. E, inclusive, para as empresas. Agora, não adianta tudo isso sem a governança. É verdade. Não adianta você ter um projeto, uma política pública, com estudos, com dados, com todo um projeto e não conseguir aplicação na prática. Aí você não consegue recursos, às vezes, para aplicar, ou tem um recurso e ele não é bem gerido. Então, a governança, por isso quando a gente fala do ESG, que aí você tem a pauta ambiental, social e a governança junto. Então, a governança, no âmbito das empresas, vamos dizer assim, né, que é mais ali, e no âmbito da governança pública, para a consecução da política pública, é necessária a governança. Se você não tem a governança, isso tudo fica no papel, né, Érica? A gente fez muito aqui no DF, assim, muitas políticas estratégicas voltadas para a saúde, para a autonomia econômica, para o enfrentamento da violência contra a mulher, e eu me preocupava muito. Falava, gente, a gente tem que ter um plano distrital de política para mulheres. Teve o primeiro, que foi feito de uma forma voltada mesmo para a escuta social, mas eu falava, não, a gente precisa de um documento. E como é que a gente construiu esse documento? Primeiro, a gente pegou todos os programas e ações que estavam no PPA, no Plano Plurianual. Ou seja, aquilo ali é o quê? Um documento. Formal, aprovado, anual, legal, né? Isso. Que é justamente o comprometimento do governo com o orçamento. Como eu vou gastar esse orçamento? Isso é muito importante. Então, a gente levantou tudo que existia sobre gênero, sobre mulheres,
e dividimos em 9 eixos estratégicos: autonomia econômica, saúde, enfrentamento à violência, enfim, são 9 eixos. A partir disso, eu precisava de uma validação social, mesmo em tempo de pandemia. Então, a gente encontrou uma ferramenta da Codeplan que nos permitia a exposição dessas informações e a participação social. A gente teve 2.600 participações, né, de mulheres, e a gente perguntava o quê? O governo planejou tais ações para a área de saúde, por exemplo, deu uma nota para essas ações. E, por fim, a gente perguntava, e o que você quer para o futuro? Né? Foi muito rico esse documento, porque a gente não só conseguiu pontuar quais eram as 3 principais ações, necessidades, quanto a gente tem lá o que você quer para o futuro. Nós temos ali, por exemplo, na área de autonomia econômica, várias propostas super estratégicas, né? E dentro de um plano que veio do quê? Que veio da sociedade. E foi muito interessante, porque no dia que a gente lançou o Plano Distrital de Política para Mulheres, a gente teve lá a participação da Secretaria de Economia, do secretário à época, o André Clemente, que assinou ali uma portaria estabelecendo que o Plano Distrital de Política para Mulheres ele é matéria obrigatória nos concursos públicos dela. Excelente. E não só isso, né? Para validação, a gente também consultou grupos de minorias, foram 9 grupos. Então, mulheres LGBTs, mulheres rurais, mulheres quilombolas, indígenas. E, por fim, não pode ser só um papel, apesar de que é um documento, né? Nós criamos um comitê de monitoramento. Então, esse comitê de monitoramento ele é composto de quê? De representantes de todos os órgãos do governo. E a gente vai monitorar esse plano, né? Mensalmente. Foi criada uma ferramenta pela Secretaria Executiva de Planejamento para o monitoramento desse plano. E a gente tem esse plano como sendo assim, um case estratégia de sucesso. E eu vou te falar, você aí colocou todos os fundamentos da governança, né? Então, você trouxe todo um planejamento, você tem a norma, você tem a aprovação superior, né, da decisão, do processo decisório, com a participação, vamos dizer, da sociedade. Isso. E você tem muito importante, que é o monitoramento, que são as ações de monitoramento e as ferramentas para que isso aconteça. Não, imagina só então, você consegue tomar decisões melhores e até alinhar o projeto quando for necessário, claro, né? Porque a ideia desse comitê você também governa. É o quê? Isso, a ideia do comitê é o quê? Eu vou coordenar aquilo que está sendo estabelecido como obrigação, que está ali obrigatório para mim dentro dos meus eixos, mas eu também tenho a responsabilidade de olhar para aquilo que foi colocado pela população, ali as mulheres, o que eu quero para o futuro, para tentar inserir dentro... Absorver também. Exatamente, dentro do nosso PPA, dentro do plano estratégico do governo, dentro das nossas prioridades. E ali tem ideias fantásticas, porque a gente teve assim uma participação, primeiro, lá também no documento a gente ensina a fazer, tá? No final, a gente, no anexo, a gente explica como foi essa metodologia, para que os estados também possam copiar, né? Não é copiar, mas replicar, né? E lá a gente também fala sobre a importância, né, dos números e da participação das mulheres. Então, a gente tem mulheres de todas as cidades satélites, de todas as classes sociais, né? Teve uma alta participação, altíssima até, de mulheres acadêmicas. Então, ali você tem realmente um documento riquíssimo. Riquíssimo para quê? Para que não só a gente não tenha a descontinuidade das políticas públicas, quanto a gente também tenha o que a mulher do Distrito Federal verdadeiramente quer para o seu futuro. Né? O que está faltando aqui? O que a gente vê claramente é que tem ideias fantásticas, mas a grande maioria das ideias já estão inseridas dentro do governo, dentro das nossas ações. Então, está faltando o quê? Comunicação. Eu tenho batido muito nessa tecla. Gestão, governança, às vezes dessas que é o quê? É fazer a mulher da ponta entender que essa política já existe, que ela já está sendo implementada e que ela tem resultados. Então, eu creio assim, verdadeiramente que essa história do Plano Distrital de Política para Mulheres, ela traz para a gente... Você sabe que a lei nova, a lei de licitações, ela traz um inciso que os editais de contratação, eles podem prever vagas para aqueles serviços para mulheres em violência, né? Sim. Então, tem um percentual já destinado a mulheres. Foi muito especial essa alteração, porque ela traz o quê, gente? Toda e qualquer política, toda e qualquer legislação, qualquer normativação federal, que traga essa visão de que você pode, quer dizer que olha, isso é importante. Isso, exatamente. Aí isso agrega valor social, que é o que você está sempre falando, né? E com certeza a gente tem esse programa lá na Secretaria, que é junto com o Senado, com a Câmara Legislativa,
com o Ministério Público, Conselho do Ministério Público, que é o que? A reserva de vagas das empresas terceirizadas para mulheres em situação de violência. Pronto, e isso agora é federal. Muito né? legal. Então, são práticas aí, Érica, e eu quero, assim, já finalizando aqui nosso podcast, eu queria ficar aqui. Também. Olha, esse tema é bom, né? A gente discutir, porque é uma pauta que faz parte da nossa vida. A gente vê, a gente consegue, e eu vejo o brilho nos seus olhos quando você fala disso, porque você está no dia a dia, né? Eu acompanho, eu entendo um pouco, eu leio sobre os dados e a gente tenta trazer isso para as empresas, mas a gente vê você atuando e criando esses projetos. E por isso que a gente quis trazer você aqui. Muito obrigada por ter vindo aqui. Nossa, eu achei assim, esse caso... E é uma excelente oportunidade de a gente falar sobre isso. Sobre isso. E esse caso do morador de rua, isso me entristeceu demais, porque eu tenho estudado muito essa pauta da mulher por conta dessa questão do ESG e tal. Quando isso saiu, eu falei, gente, mas não é possível. E no mesmo dia, eu vi você falando sobre isso. Eu falei, eu acho que a Érica é uma pessoa para a gente colocar isso no debate, trazer aqui para o pessoal. Porque é isso, a gente precisa fazer as pessoas bom. entenderem que essa pauta, Célia, ela é uma pauta de transformação de sociedade. Eu não estou falando aqui apenas da mulher, não estou falando só de um sexo, de um gênero. Eu estou falando realmente de um ser humano, né? Que precisa ter acesso aos seus direitos e que pelos números a gente vê que muitas vezes não tem, né? E com certeza ela ter acesso aos seus direitos, ela ter espaço no mercado de trabalho, ela ter os seus direitos garantidos, é com certeza a garantia de uma sociedade muito mais igualitária. Exatamente. Então essa pauta que eu acredito. Lógico, eu aprendi essa pauta, né, vivendo na prática, vivi com a história da minha mãe, vivi essa experiência que eu tive na política, essa experiência que eu tenho hoje em dia também, como mulher, à frente de um espaço de decisão, tendo que lutar pelos meus direitos, querendo, às vezes, dar um passo maior para poder fazer mais, né? E todos esses desafios fazem parte da nossa história, do nosso dia a dia. Então, eu acho que talvez isso pudesse até nos paralisar, mas eu acredito que, na verdade, todas essas lutas e essa compreensão que a gente tem, né, do que a gente quer para o futuro, que é a transformação da nossa sociedade, tendo a mulher como sendo esse eixo estratégico, com certeza nos dá muito mais força. Motiva, né? E tem um trabalho enorme pela frente. Muito, tá? Eu creio que sim, a gente Eu desejo muito sucesso. Você vai ter sucesso, porque tudo que você faz, você bota essa emoção. Bota tudo, né? Coração. E não só isso, você coloca a razão. Você vem com a técnica e tem uma equipe também que te acompanha. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E vamos em frente. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí a gente encerra aí. Tudo de bom, viu, Érica, para você. Obrigada Célia, aí. foi Tchau, ótimo. tchau.